Começa agora. Adilson BGI News. A sua central de notícia. E vamos para as manchetes de hoje. Câmara aprova projeto que acaba com os supersalários do funcionalismo público. Covid-19, taxa de transmissão chega ao menor índice do ano. Líder do governo diz que André Mendonça tem um currículo muito parecido com os de Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Mourão, eu não vejo que o presidente tenha prevaricado no caso da Covaxin. Flávio diz que Bolsonaro negocia com PP, PL, republicanos e patriotas. Bolsonaro promete algo bombástico para a próxima live de quinta-feira, dia 15. PF faz operação na Bahia contra fraudes para a compra de insumos da Covid-19. Em meio à crise, Lula sai em defesa de ditador comunista de Cuba. Cuba prende ativistas em manifestação histórica contra o governo. Biden adverte Cuba para que se abster da violência contra manifestantes. Vamos para as notícias de hoje. Na tarde desta terça-feira, dia 13 de julho, a Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade o texto substitutivo ao projeto de lei que limita os supersalários no funcionalismo público. O texto apresentado hoje pelo deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, limita pagamentos ao teto constitucional, que atualmente é de R$ 39,2 mil. Não serão incluídos no cálculo salarial para comparação com o teto benefícios com auxílio moradia, auxílio fardamento e auxílio invalidez. Agora, o texto será novamente analisado pelo Senado. Seguem as notícias. Covid-19, taxa de transmissão chega ao menor índice do ano. A taxa de reprodução do coronavírus no Brasil chegou ao menor índice do ano, informou nesta terça-feira, dia 13, o Imperial College de Londres. É a terceira semana consecutiva que o dado permanece abaixo de 1, condição para que os surtos comecem a ser controlados. Segundo a Universidade Britânica, a taxa caiu para 0,88. Isto significa que cada 100 pessoas infectadas transmite o vírus para outras 88. É o menor nível registrado no Brasil em 2021. No relatório divulgado na semana passada, o índice estava em 0,91. Nos dados da semana que encerrou em 5 de julho, há uma semana, o Imperial College mostrava a taxa de transmissão de 0,91. Na semana anterior estava 0,98. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, divulgados na segunda-feira, dia 12, a média móvel que contabiliza o número de óbitos da última semana é de 1,303. Seguem as notícias. Em entrevista ao antagonista, o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, do MDB, disse o atual advogado-geral da União AGU, André Mendonça, tem um currículo parecido com os ministros do STF Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Ele comentou que Mendonça deverá ter sua indicação à STF aprovada pelos senadores em agosto. O presidente Jair Bolsonaro oficializou nesta terça-feira 13 a indicação. O ministro Mendonça já tem uma convivência parlamentar, em razão das funções que ocupou na Advocacia Geral da União e como ministro da Justiça e da Segurança Pública. Ele já vem conversando com muita gente. Entendo que ele vai ter o tempo necessário para fazer os convencimentos e ser aprovado, afirmou Gomes ao site. O senador acrescentou que, embora Mendonça tenha sido indicado por ser terrivelmente evangélico, o currículo do atual AGU é que será levado em conta no Senado. Ele também é próximo do Poder Judiciário. Esse é o meio profissional dele. Na hora de ir para o Supremo, o que conta é o currículo, e tem um currículo muito parecido com os dos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Gomes não acredita, portanto, em resistência à indicação. Ontem mostramos como, para alguns senadores, a situação de Mendonça já esteve mais tranquila. Ele é sereno no trato com as pessoas. Em uma indicação ao STF, é um assunto muito forte para ser usado para debelar uma crise.
é mais fácil dialogar em outras esferas. E o presidente Bolsonaro já está fazendo isto. Seguem as notícias. Na manhã desta terça-feira, dia 13 de julho, o vice-presidente Hamilton Mourão, do PRTB, comentou o inquérito aberto pela Polícia Federal para investigar se o presidente Jair Bolsonaro cometeu o crime de prevaricação durante as negociações para a aquisição da vacina indiana Covaxin. O crime de prevaricação é difícil de ser configurado, porque necessita dolo. É tipo assim, eu deixo de apurar uma coisa porque aquilo vai me favorecer. Então, você tem que comprovar que aquilo realmente ocorreu, porque eu estou levando vantagem nisso aí. É complicado você encontrar alguém por prevaricação e eu não vejo que o presidente tenha prevaricado, disse o general. Mourão declarou que há muita discussão sobre um processo em que ele considera que o presidente não transpôs a linha da partida. O acordo ficou só no planejado. Não foi ocupada essa questão das 20 milhões de vacina. E o outro, o cara que oferecia 400 milhões de vacina, esse é uma fantasia total, afirmou Mourão. Seguem as notícias. Na manhã desta terça-feira, dia 13 de julho, o senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro, seu pai, negocia com mais 3 partidos além do Patriota. De acordo com ele, PP, Partido Progressistas, PL, Partido Liberal e Republicanos estão sendo avaliados como alternativas. Não temos tempo a perder. Estamos avaliando alternativas como PP, PL e Republicanos. Não seria o que queríamos inicialmente, que era o presidente ter um partido para chamar de seu, disse Flávio em entrevista ao Globo. Mas, por outro lado, tem a vantagem de já estar em um partido maior, com mais tempo de televisão e fundo partidário para disputar a eleição. A decisão está com o presidente. O prazo final para as filiações é abril de 2022. Mas Flávio diz que a expectativa é que o presidente tenha um novo partido até o final do ano. O senador afirmou também que o Patriota ainda é uma opção para a sigla de Bolsonaro nas eleições do ano que vem. Mas a possível ida de Bolsonaro para o Patriota fez com que a sigla entrasse em disputas internas. O projeto do presidente no partido foi de Adilson Barroso, presidente da sigla. A filiação de Flávio em maio foi a indicação que o partido receberia o presidente. O senador deixou, na época, o Republicanos, partidos que diz considerar agora para a ida de seu pai. Seguem as notícias. Em conversa com apoiadores na manhã desta terça-feira, dia 13, o presidente Jair Bolsonaro prometeu algo bombástico para a sua próxima live de quinta-feira, dia 15. A declaração foi dada na saída do Palácio do Alvorada. Bolsonaro também comentou sobre os protestos em Cuba e que o Brasil precisa ter o voto impresso auditável com contagem pública para não entrar na linha do país. No fim de semana, milhares de cubanos foram às ruas contra o governo pedindo liberdade e criticando a piora da pandemia no país e a falta de vacinas. Alguns manifestantes que protestavam contra o governo foram presos. Os moradores também afirmavam que houve cortes de eletricidade na ilha. O mandatário comentava a situação em Cuba quando afirmou que o Brasil precisa da impressão do voto para não seguir no mesmo caminho. A situação em Cuba está realmente complicada. Sobrou pancada, porrada e prisão com quem foi à rua com a faixinha pedindo liberdade. Lamentável o que acontece. Aqui no Brasil, para não entrar na linha de Cuba, tem que ter o voto impresso e auditável e a contagem pública dos votos também. Quinta-feira tem novidades na live. Novidades que ninguém tem. Vai ser bombástico. Não vou nem dar dica do que vai acontecer. Assistam a live de quinta-feira. Vai ser muito bom, afirmou o presidente Bolsonaro. Seguem as notícias. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Controladoria Geral da União, nesta terça-feira, dia 13 de julho, deflagrou a Operação Carga Viral, que investiga fraudes em procedimentos de dispensa de licitação realizados pelo município de Juazeiro, na Bahia, para a aquisição de insumos destinados ao enfrentamento da pandemia Covid-19. Cerca de 30 policiais federais e 9 auditores da CGU estão cumprindo 8 mandados de busca e apreensão
todos eles expedidos pelo juiz federal de subseção judiciária de Juazeiro, na Bahia, sendo um em Petrolina, no Pernambuco, 6 em Juazeiro, na Bahia, e um em Lauro de Freitas, na Bahia. Os elementos colhidos durante a investigação apontaram fortes indícios que, em 2020, servidores públicos da antiga gestão da Subsecretaria de Saúde, em conluio com empresários, fraudaram contratos e elevaram arbitrária e significativamente os preços de máscaras de proteção facial e kits de teste rápido para a Covid-19. Estima-se um prejuízo ao erário de mais de R$1 milhão. Seguem as notícias. Após uma série de protestos inéditos contra o regime comunista de Cuba, o ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva manifestou apoio ao governo de Miguel Dias-Canel na manhã desta terça-feira, dia 13, em seu Twitter. Além de culpar os Estados Unidos pelo caos, Lula amenizou a situação caótica vivida pelos cubanos e classificou as manifestações como passeatas. Acompanhe os twitters do ex-presidiário. O que está acontecendo em Cuba de tão especial para falar em tanto? Houve uma passeata, inclusive vi o presidente de Cuba na passeata, conversando com as pessoas. Cuba já sofre 60 anos de bloqueio econômico dos Estados Unidos, ainda mais com a pandemia, é desumano. Já cansei de ver faixa contra Lula, contra Dilma, contra o Trump. As pessoas se manifestam. Mas você não viu nenhum soldado em Cuba com o joelho em cima do pescoço de um negro matando ele. Os problemas de Cuba serão resolvidos pelos cubanos, disse o ex-presidiário. Notícia internacional. Cuba prende ativistas em manifestação contra o governo. Reuters. Cuba atribuiu os protestos históricos ocorridos no final de semana à asfixia econômica dos Estados Unidos e deteve alguns dos mais destacados ativistas, enquanto o governo Biden afirmou apoiar o direito do povo cubano de se manifestar. As ruas de Havana estavam silenciosas na segunda-feira, embora houvesse uma forte presença da polícia e o prédio do Capitólio, onde mais de 1.000 pessoas haviam se reunido no dia anterior, foi isolado. As interrupções na internet móvel, única forma que muitos cubanos têm de acessar a web, eram frequentes. Seguem as notícias. Biden adverte Cuba para se abster de violência contra manifestantes. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou nesta segunda-feira, dia 12, os líderes cubanos contra o uso da violência para interromper os protestos que eclodiram em toda a ilha, onde a pandemia causou escassez de alimentos e as vacinas contra o coronavírus são escassas. Biden chamou os protestos de notáveis em declarações na Casa Branca, antes de uma reunião com líderes municipais para discutir crimes violentos, e disse que o povo cubano está exigindo sua libertação de um regime autoritário. Apelamos ao governo de Cuba, que se abstenha da violência de suas tentativas de silenciar o povo cubano, disse ele. Vídeos compartilhados em redes sociais no fim de semana mostraram policiais atacando manifestantes e o presidente cubano Miguel Dias-Canel convocou seus apoiadores a confrontar manifestantes nas ruas durante um discurso transmitido pela televisão. O senador dos Estados Unidos, Marco Rubio, um republicano da Flórida, tuitou na segunda-feira fotos do que ele disse serem bandidos enviados pelo governo cubano para atacar os manifestantes. Na manhã de segunda-feira, Biden emitiu um comunicado afirmando que os Estados Unidos estão ao lado do povo cubano e seu clamor por liberdade e alívio das trágicas garras de pandemia e das décadas de repressão e sofrimento econômico a que foram submetidos pelo regime autoritário de Cuba. Os comentários de Biden vieram após as críticas de alguns republicanos que aproveitaram um Twitter no domingo da secretária de Estado Assistência em Exercício, Julie Chang. Ela caracterizou os protestos em Cuba como orientados em torno da preocupação com o aumento de casos, mortes e escassez de medicamentos de Covid. Em uma série de tweets e vídeos postados no Twitter, Rubio disse que era ridículo enquadrar as manifestações como simplesmente por causa da Covid.
Rubio também criticou Biden por não comentar sobre os protestos antes. Secretário de imprensa da Casa Branca, Jim Psaki, disse em uma coletiva após a declaração de Biden que tudo indica que os protestos de ontem foram expressões espontâneas de pessoas que estão exaustas com a má gestão econômica e repressão do governo cubano. Ela disse que o governo está avaliando como pode ajudar os manifestantes. Questionado sobre as alegações de que os Estados Unidos fomentaram as manifestações, Psaki disse que a abordagem do governo é guiada por seu apoio à democracia e aos direitos humanos. Os Estados Unidos não compartilharam doses de vacinas contra o coronavírus em Cuba, como fizeram com outras nações da América Latina. Adilson BGI News fica por aqui. Para você que não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Deixe seu like e compartilhe o máximo que você puder. Não esqueça de contribuir com o nosso canal. Um grande abraço, até amanhã.